Você não tem deficiência de melatonina só porque não consegue dormir. Você pode ter excesso de tela, excesso de luz artificial, excesso de café, excesso de açúcar, excesso de estresse, excesso de jantar tarde, excesso de ansiedade, excesso de desordem na rotina. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de engolir hoje. Muita gente não está sem sono por falta de suplemento. Está sem sono porque vive o dia inteiro sabotando o próprio relógio biológico. Acorda sem sol, passa o dia sentada, come mal, toma café até tarde, fica no celular até o último minuto antes de dormir. Deita com a cabeça acelerada e depois quer que uma gotinha resolva uma rotina que virou bagunça. Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te mostrar por que melatonina não é bala de sono, porque isso fica ainda mais sério quando envolve criança e o que o seu corpo realmente precisa para entender que chegou a hora de desligar. Se você ainda não me segue por aqui, já se inscreve agora no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdos que ninguém mais está falando por aqui. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há 5 anos. E quando eu falo de sono, eu não estou falando só de dormir bonito, acordar plena, postar frase motivacional às 6 da manhã. Eu estou falando de fisiologia. Sono é reparo, é regulação hormonal. Sono é sensibilidade à insulina. Sono é controle de apetite. Sono é recuperação muscular. Sono é humor. Sono é imunidade. Sono é o momento em que o corpo faz uma faxina que você não consegue terceirizar para nenhum frasco. E antes de qualquer pessoa assistir este vídeo e achar que eu estou dizendo que melatonina nunca deve ser usada, não é isso. Existem situações em que ela pode ser bem indicada. Existem distúrbios do ritmo circadiano. Existe jet lag. Existem casos específicos acompanhados por médico. Existem crianças neurodivergentes, por exemplo, que podem ter indicação muito bem avaliada. O ponto aqui não é transformar a melatonina em vilã. O ponto é parar de transformar a melatonina em maquiagem para uma rotina que está gritando por ordem. Melatonina é um hormônio, não é um chá de camomila em gotas. Ela é produzida principalmente quando o ambiente escurece. A escuridão sinaliza para o cérebro que a noite chegou. E a luz, especialmente a luz forte à noite, sinaliza exatamente o contrário. O corpo não lê a sua intenção, ele lê sinal. Você pode estar cansada, exausta, querendo dormir, mas se você passa a noite em luz artificial, tela brilhando no rosto, notificação subindo, vídeo curto atrás de vídeo curto, discussão no WhatsApp, boleto mental aberto e série até tarde, o seu corpo recebe a mensagem: ainda é dia. E aí você deita e fala: meu Deus, por que eu não durmo? Porque talvez você esteja tentando dormir com o cérebro vivendo como se fosse meio-dia. E aqui entra a primeira confusão da era moderna. As pessoas começaram a tratar consequência como deficiência. Dormiu mal? Deve faltar melatonina. Está cansado? Deve faltar suplemento. Está ansioso? Deve faltar cápsula. Está inflamado? Deve faltar pozinho. Mas muitas vezes não falta produto, falta fundamento, falta ritmo, falta sol pela manhã, falta escuro à noite, falta comida de verdade, falta reduzir cafeína, falta parar de jantar como se o estômago fosse trabalhar no turno da madrugada, falta limite. E eu sei que essa palavra hoje incomoda. Limite virou quase uma agressão. Mas o corpo ama limite. O corpo gosta de previsibilidade. O corpo foi criado com ritmo. Dia e noite, luz e escuro, acordar e dormir, comer e jejuar, atividade e descanso. O problema é que a vida moderna bagunçou tudo e depois vendeu solução em frasco. Você acorda e a primeira luz que vê é a do celular, não é o sol, é a tela. Passa o dia inteiro dentro de ambientes fechados com pouca luz natural. O corpo não entende bem o começo do dia. Aí à noite, quando deveria receber o sinal de escuridão, recebe luz branca, luz azul, televisão, celular, computador, cozinha acesa, banheiro aceso, corredor aceso, quarto aceso.
O corpo ele não entende bem o fim do dia. De manhã falta luz, à noite sobra luz. E depois a pessoa diz, meu sono é ruim. Não, minha gente, seu corpo está sem comando. É como tentar reger uma orquestra com cada músico tocando em um horário diferente. Depois a música sai horrível e você culpa o violino. Mas espera que tem um ponto que quase ninguém conecta com isso. E pode ser o mais importante. O sono não começa quando você deita. O sono começa no que você faz desde a hora que acorda. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas só pensa em sono às 10, 11 da noite, quando já está destruída. Só que o corpo começou a construir aquela noite de sono desde de manhã. Quando você pega sol cedo, você ajuda a ancorar o ritmo circadiano. Quando você se movimenta, você melhora a sinalização metabólica. Quando você come proteína de verdade, você entrega substrato para neurotransmissores e estabilidade energética. Quando você reduz açúcar, você reduz montanha-russa glicêmica. Quando você controla a cafeína, você respeita a adenosina, que é uma molécula ligada à pressão de sono. Quando você desacelera à noite, você permite que o sistema nervoso saia do modo alerta. Isso é fisiologia, não é romantismo de rotina perfeita. É biologia básica com uma pitada de vergonha na cara que às vezes também ajuda. Agora vamos falar da cafeína, porque aqui tem muita gente se enganando. Café pode ter lugar na rotina. Eu já gostei muito de café. Mas café não pode virar muleta de um corpo que nunca descansa. A pessoa acorda cansada, toma café. Meio da manhã, mais café. Depois do almoço, café. Meio da tarde, um cafezinho. Às vezes ainda entra energético, pré-treino ou algum cafezinho inocente no fim do dia. Só que cafeína não cria energia real. Ela mascara cansaço. Ela bloqueia parcialmente o sinal de sonolência. É como silenciar o alarme de incêndio porque o barulho está incomodando. O fogo continua lá. E aí, à noite, o corpo está cansado, mas o cérebro está estimulado. A pessoa deita exausta e deita elétrica ao mesmo tempo. Isso é um inferno fisiológico com nome bonito, rotina moderna. E açúcar entra nessa história também, porque muita gente acha que sono ruim é só tela, não é. Um jantar cheio de carboidrato refinado, sobremesa, belisco doce, bebida açucarada ou ultraprocessado pode bagunçar a glicemia durante a noite. Em algumas pessoas, isso gera pico e queda. Aí vem sono fragmentado, despertar de madrugada, calor, palpitações, fome, ansiedade, sonho agitado. E no dia seguinte, a pessoa acorda cansada e fala assim: acho que preciso de melatonina. Talvez precise primeiro parar de transformar a noite em parques de diversões para a insulina. É aqui que a alimentação entra com força. E não, eu não estou dizendo que todo mundo precisa fazer dieta carnívora para dormir. Mas eu vou dizer com muita clareza. Quando a pessoa sai de uma alimentação cheia de açúcar, farinha, álcool, ultraprocessado, óleo vegetal, belisco, doce, café o dia inteiro, e ela começa a comer comida de verdade, principalmente como base proteína animal de qualidade, o sono costuma ser um dos primeiros sinais de melhora. Porque o corpo sai do modo montanha-russa e com isso a fome reduz, a glicemia estabiliza, a compulsão noturna diminui, a digestão fica mais previsível, a pessoa para de deitar com o corpo inflamado, estufado e hiperestimulado. E para muita gente isso é libertador. Na estratégia carnívora, especialmente quando bem conduzida, a base é proteína animal, gordura natural dos alimentos, sal, hidratação, rotina e saciedade. Isso muda completamente a noite de uma pessoa que vivia refém daquela fome emocional, de beliscos, sobremesas, queda de energia, necessidade de compensação. A proteína animal entrega aminoácidos importantes para a produção de neurotransmissores. A gordura ajuda na saciedade e reduz a necessidade de ficar procurando comida de noite. A retirada de açúcar e farinha reduz picos glicêmicos. E a simplicidade alimentar diminui ruído. O corpo para de ter que lidar com uma mistura infinita de ingredientes que nem a sua bisavó reconheceria como comida.
E aqui entra um ponto que eu vejo muito na prática. Muita gente não tem insônia isolada, tem desordem metabólica junto, tem resistência à insulina, tem compulsão, tem fígado sobrecarregado, tem intestino irritado, tem cortisol alterado, tem ansiedade piorada por alimentação ruim, tem excesso de estímulo, tem sedentarismo, tem pouca luz solar. A insônia é só a ponta da árvore aparecendo acima da terra. Mas a raiz está mais profunda. E se você só pinga melatonina, você pode até apagar a luz da sala por alguns minutos. Mas a bagunça da casa continua lá. Agora, quando o assunto é criança, eu preciso ser ainda mais firme. Porque adulto fazer besteira com a própria rotina já é ruim. Mas adulto terceirizar para uma gota aquilo que deveria começar com limite dentro de casa é mais sério. A criança fica no tablet até tarde, assiste desenho acelerado, come açúcar, não tem horário, não pega sol, não gasta energia, não tem ritual de desaceleração, que em casa tem rotina do sono. O quarto fica claro, a casa fica barulhenta, a rotina é imprevisível. Aí a criança não dorme e a solução virou o quê? Pingar hormônio na boca como se fosse água benta do sono. Não, gente. Com todo amor no coração. Isso não é maturidade, isso é terceirização. Criança precisa de rotina, precisa de previsibilidade, precisa de adulto no comando, precisa de luz de manhã, movimento durante o dia, comida de verdade, redução de açúcar, história, oração, quarto escuro, horário consistente para dormir e para acordar, tela longe antes de dormir. Eu não estou dizendo que nunca existe indicação médica. Existem casos específicos e eu falei sobre isso no início do vídeo. Mas melatonina infantil não deveria ser a primeira resposta para a falta de rotina. E muito menos deveria ser tratada como natural, então tá tudo bem. Natural não significa irrelevante. Hormônio não vira brincadeira só porque vem em gotinha sabor morango. E eu sei que muita mãe e muito pai estão cansados. Eu sei que tem família exausta, criança que não dorme, casa pesada, rotina difícil, trabalho, cobrança, culpa. Eu não estou aqui para bater em pai e mãe, pelo contrário, eu estou aqui para devolver o comando. Porque muitas vezes a indústria ama vender uma solução que parece aliviar a culpa. Não precisa organizar a rotina da casa, toma isso aqui. Só que amor também é limite. Amor também é desligar a tela. Amor também é dizer não. Amor também é colocar ordem. E ordem, na Bíblia e na biologia, nunca foi inimiga da vida. Ordem sustenta a vida. A indústria ama quando você trata a consequência como deficiência. Isso vale para o sono, para o emagrecimento, para a ansiedade, para a energia, para a imunidade. Primeiro bagunçam a rotina, depois vendem um remendo. Primeiro empurram ultraprocessado, depois vendem detox. Primeiro normalizam tela o dia inteiro, depois vendem suplemento para dormir. Primeiro fazem você viver sem sol, sem carne, sem gordura boa, sem movimento, sem silêncio, sem rotina. Depois dizem que você precisa de mais um frasco. E olha, o frasco pode até ter lugar em alguns casos, mas ele não pode virar substituto de vida bem ordenada. Então, qual é o caminho prático? Primeiro, sol pela manhã, não precisa complicar. Abra a janela, saia na varanda, caminhe alguns minutos, mostre ao seu corpo que o dia começou. Segundo, cafeína com horário. Para muita gente, café depois do começo da tarde já prejudica o sono. Faça o teste. Não discuta com a fisiologia, observe. Terceiro, comida de verdade. Priorize proteína animal, gordura natural, sal, água. Reduza drasticamente açúcar, farinha, álcool, ultraprocessados, especialmente à noite. Quarto, jantar mais cedo e mais simples. Não é para deitar com o corpo digerindo uma ceia de casamento. Quinto, escuro à noite, luz baixa, tela fora, quarto escuro. Sexto, rotina. O corpo precisa de repetição para confiar no horário. Sétimo, desaceleração. Você não pode passar 3 horas brigando na internet, assistindo tragédia, respondendo mensagem, vendo reels
e achar que vai fechar os olhos e dormir como um anjo. Nem anjo dormiria assim. E aqui eu quero fazer um link importante com o catabolismo. Muita gente tenta resolver sono, fome, compulsão, ansiedade alimentar e cansaço como se fossem problemas separados. Mas em muitos casos, tudo isso conversa com o mesmo terreno, metabolismo bagunçado. Quando você organiza a alimentação em etapas, o corpo começa a receber sinais mais coerentes. Primeiro, reduz a carga de carboidratos e ultraprocessados. Depois, melhora a adaptação à gordura como fonte de energia. Depois, em alguns casos, chega na carnívora com mais segurança, menos efeito colateral e mais clareza do que está acontecendo no próprio corpo. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está aqui na descrição do vídeo. Agora me responde uma coisa aqui nos comentários. Você já tomou melatonina ou já pensou em tomar? Funcionou de verdade ou só mascarou por um tempo? Você sente que seu sono piora quando usa mais tela, toma mais café, toma café tarde, come açúcar à noite? E para quem tem filhos, como é a rotina de sono das crianças aí na sua casa? Eu quero muito ler esses relatos, porque a experiência de vocês ajuda outras pessoas da comunidade a enxergarem o que às vezes elas ainda não tinham ligado. Então já salva esse vídeo, manda para aquela pessoa que vive dizendo que não dorme bem, mas passa a noite inteira com o celular iluminando o rosto. Ou deita, né, já ali com o celular ali no rosto, na cama. Curta esse vídeo se esse conteúdo abriu seus olhos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E já se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não deixe de ativar o sininho para receber os próximos vídeos postados aqui. Te convido a me seguir também lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu vou adorar ter você por lá também. E guarda essa frase. Sono não se compra em gota quando a rotina está vendida ao caos. O corpo não foi feito para depender de frasco. Foi feito para obedecer ritmo. E ritmo não se compra, se constrói. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.